Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos chegando à conclusão do terceiro livro do Antigo Testamento. Terceiro livro do Pentateuco, o livro do Levítico. Vamos ler hoje o penúltimo capítulo 26, que vai tratar de mandamentos, promessas. Aqui diz ameaças, né? Mas eu digo alertas. Capítulo 26 do Levítico. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão.
porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém os perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu, mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós. Sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Versículo 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela.
E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Glória a Deus. A longa leitura, 46 versículos, de uma clareza impressionante, né? Como o nosso Deus é objetivo, claro, direto naquilo que deseja comunicar. Não há nenhuma dúvida que, com relação ao peso de maldição que há sobre todos aqueles que cometem a idolatria, que adoram imagens, que levantam mediadores, quando a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Quantos lugares no nosso país, quantos estados, quantas cidades afrontam os céus, cometem um grave pecado contra o Deus Criador de todas as coisas,
quando não atentam para seus estatutos, mandamentos e suas leis e pecam, o afrontam, se deixam enganar pelo pecado, sob um manto de uma religiosidade tradicional, pecam, trazendo sobre si, sobre toda a terra, a maldição. Que Deus tenha misericórdia, que a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja sem mácula e sem ruga, a igreja santa, continue a denunciar pecado. Pecado é pecado. E pecado traz o peso do juízo de Deus, enquanto o pecado não for debelado, enquanto o arrependimento não houver, enquanto a nação, o povo, a gente de uma cidade, de um estado, de um país, não se converter dos seus maus caminhos, passando a adorar somente a Deus, lançando fora imagens, conforme diz o mandamento, do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Lancemos fora, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não há santo, não há santa, padroeiro, padroeiras, não há. Isso é pecado, segundo a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia, para que nós nos voltemos à sua palavra e assim passemos a experimentar o perdão de Deus e ver os céus abrir as portas da bênção sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que a leitura da palavra do Senhor traga luz em meio às trevas do pecado que cegam milhões e milhões de habitantes desse país. Deus seja louvado por sua palavra, porque Ele é santo, Ele é Deus e Ele governa o universo pela palavra do seu poder. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.